Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que alegria ter a sua companhia para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Que o seu dia seja abençoado e cheio da presença do Espírito Santo. Antes de começarmos nosso devocional, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite agora para se inscrever. É rapidinho e você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais corações. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, se este devocional tocar o seu coração, deixe o seu curtir, o seu like e compartilhe este vídeo com os seus amigos e familiares. Você nunca sabe quem pode estar precisando de uma palavra de esperança hoje. E um recado importante: fique comigo até o final deste vídeo. Nos últimos segundos, eu tenho uma bênção especial, uma oração direcionada para a sua vida. Eu creio que Deus tem algo poderoso para ministrar ao seu coração. Não saia antes de receber. Hoje, vamos mergulhar em uma das perguntas mais diretas e confrontadoras que Jesus fez aos seus seguidores. Uma pergunta que ecoa através dos séculos e chega até nós com a mesma intensidade. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Essa pergunta é um espelho para a nossa alma. Ela nos força a parar e a refletir sobre a autenticidade da nossa fé. É muito fácil em nosso cotidiano nos acostumarmos com o vocabulário cristão. Dizemos Senhor, Senhor, glória a Deus, aleluia. Cantamos hinos, frequentamos a igreja, talvez até tenhamos um conhecimento bíblico considerável. Mas a pergunta de Jesus vai além das nossas palavras. Ela penetra na essência do nosso ser e questiona: onde estão as suas ações? Onde está a prova na sua vida diária de que eu sou verdadeiramente o seu Senhor? O convite de Deus para nós hoje é para uma autoavaliação sincera. Não com um espírito de condenação, mas com um coração aberto para o aperfeiçoamento que só o Espírito Santo pode realizar em nós. O texto base do nosso devocional de hoje nos alerta sobre um perigo imenso: a dicotomia entre a prática e a crença. A palavra dicotomia parece complicada, mas simplesmente significa uma divisão, uma separação entre duas coisas que deveriam estar unidas. No nosso caso, a separação perigosa entre o que dizemos crer e o que de fato vivemos. Jesus, ao longo de todo o seu ministério, combateu essa hipocrisia. Ela havia claramente nos fariseus, os líderes religiosos de sua época. Eles eram mestres na arte de parecerem santos, oravam em público, jejuavam de forma ostensiva, conheciam a lei de Moisés de cor. Eles chamavam a Deus de Senhor, mas os seus corações estavam distantes dele. Suas ações não refletiam o amor, a misericórdia e a justiça que são a essência de Deus. Eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. E nós? Será que por vezes não corremos o risco de cair na mesma armadilha, de construir uma fachada de espiritualidade que não se sustenta na vida real? Aquele que crê que Jesus é o Senhor, mas no trabalho age com desonestidade. Aquele que canta louvores na igreja, mas em casa trata a sua família com aspereza e falta de paciência. Aquele que publica versículos nas redes sociais, mas nega ajuda a um vizinho necessitado. Essa divisão é um câncer espiritual. Ela enfraquece nosso testemunho, anula nosso impacto no mundo e, o mais grave, entristece o coração de Deus. Porque Deus não busca atores, Ele não se impressiona com discursos. Ele busca filhos e filhas genuínos, cuja fé não é apenas uma declaração verbal, mas uma realidade vivida. A fé que agrada a Deus é aquela que se traduz em obras. Como nos ensina o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Não são as obras que nos salvam, de maneira nenhuma. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus.
mas as obras são a evidência natural, a consequência inevitável de uma fé que está viva. Uma macieira não faz força para dar maçãs, ela simplesmente as produz porque é da sua natureza. Da mesma forma, um verdadeiro discípulo de Cristo produzirá frutos de obediência, não por obrigação, mas porque a natureza de Cristo agora habita nele. O nosso texto afirma algo profundo. Seu idioma é outro, completamente diferente. Ele dá graças, honra, exalta ao Senhor. O que isso significa? Significa que quando Jesus se torna verdadeiramente o Senhor da nossa vida, não é apenas o nosso comportamento que muda, nossa linguagem é transformada. E não estou falando apenas de parar de falar palavrões, o que é importante. Estou falando de algo muito mais profundo. A linguagem do reino de Deus é a linguagem da gratidão, da honra e da exaltação. Vamos pensar nisso? O idioma padrão do mundo é a murmuração. Reclamamos do tempo, do governo, do trânsito, do chefe, da crise. A ingratidão é o ar que o mundo respira. Mas aquele que tem Jesus como Senhor aprende a falar um novo idioma, o da gratidão. Ele dá graças em tudo, como nos ensina o apóstolo Paulo, não porque tudo seja bom, mas porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas e opera para o bem daqueles que o amam. Ele aprende a ver a mão de Deus nos pequenos detalhes, a agradecer pelo pão na mesa, pelo ar que respira, pela salvação que recebeu de graça. A gratidão se torna a sua primeira resposta, não a última. O idioma do mundo é o da autoexaltação. As pessoas buscam reconhecimento para si, os aplausos, os melhores lugares, mas o idioma do reino é o da honra. O verdadeiro discípulo busca honrar a Deus em primeiro lugar. Ele entende que tudo que tem e tudo que é vem do Senhor. Seus talentos, sua inteligência, seus recursos, tudo é para a glória de Deus. E ele também aprende a honrar as outras pessoas, a enxergar nelas a imagem e semelhança do Criador, a servi-las com humildade, seguindo o exemplo do Mestre que não veio para ser servido, mas para servir. O idioma do mundo é o da crítica e da depreciação, mas o idioma do reino é o da exaltação ao Senhor. Nossa boca se enche de louvor, nossas conversas são temperadas com a palavra de Deus. Usamos nossos lábios para edificar, para encorajar, para profetizar bênção sobre a vida das pessoas. Exaltar ao Senhor não é apenas cantar no domingo, é viver de uma maneira que em tudo o que fazemos, desde o nosso trabalho mais simples até as nossas maiores conquistas, o nome de Jesus seja engrandecido. Aprender esse novo idioma exige prática, exige imersão, exige que passemos tempo na presença do professor que é Jesus, através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com os irmãos. É um processo diário de desaprender a linguagem do mundo e aprender a falar fluentemente a linguagem do céu. Finalmente, o texto nos dá a chave para tudo isso, a raiz da obediência, a fonte da nova linguagem. Ele diz: sua vida e seu coração pulsam apaixonados pelo Senhor. Eis a diferença. A grande diferença entre o religioso e o verdadeiro discípulo não é o nível de conhecimento ou a quantidade de atividades na igreja. A diferença fundamental está na condição do coração. Um tem um coração de servo que obedece por obrigação ou por medo do castigo. O outro tem um coração de filho que pulsa apaixonado pelo Pai. A obediência que nasce do amor é radicalmente diferente. Ela não é um fardo, é um prazer. Não é uma lista de regras a serem cumpridas, mas uma resposta de amor a alguém que nos amou primeiro. Quando estamos apaixonados por Jesus, nosso maior desejo é agradá-lo. Fazer o que ele nos manda não é um peso, mas uma alegria, uma forma de expressar o nosso amor e nossa gratidão por tudo o que ele fez por nós na cruz. Pense num relacionamento humano. Quando você ama profundamente alguém, você não busca fazer o mínimo possível para manter a pessoa por perto. Você busca maneiras de surpreendê-la, de fazê-la feliz, de demonstrar o seu amor. Você ouve com atenção o que ela diz,
se importa com seus desejos e encontra alegria em fazer a vontade dela. É exatamente assim no nosso relacionamento com Deus. Um coração apaixonado por Jesus anseia por sua palavra não como um livro de regras, mas como cartas de amor do seu amado. Um coração apaixonado encontra prazer na oração, não como uma obrigação religiosa, mas como uma conversa íntima com aquele que dá sentido à sua existência. Um coração apaixonado serve aos outros com alegria, porque vê o rosto de Jesus em cada pessoa. A pergunta de Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É, no fundo, uma pergunta sobre o nosso coração. Ele está nos perguntando: eu sou realmente o seu primeiro amor? O seu coração pulsa por mim? Se hoje, ao ouvir essa mensagem, você percebe que sua fé tem sido mais de palavras do que de atitudes, que o seu coração se esfriou, não se desespere. O convite de Jesus é para que você volte para Ele. Ele está de braços abertos, pronto para reacender a chama da paixão em seu coração. A decisão é nossa. Podemos continuar com uma fé superficial, de aparências, ou podemos nos render completamente e pedir que o Espírito Santo faça de nós obreiros aprovados, cuja vida é uma canção de amor e obediência ao nosso único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a nossa resposta não seja apenas com palavras, mas com uma vida que grita: sim, Tu és o meu Senhor e o meu maior prazer é fazer a Tua vontade. Agora eu quero orar por você. Feche os seus olhos por um instante, se puder, e abra o seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, não por meus méritos, mas pela graça que nos alcançou. E eu quero apresentar a vida desta pessoa que me assiste agora. Tu a conheces pelo nome, Tu conheces as lutas, as dores, os sonhos e as falhas que estão guardadas no coração dela. Senhor, talvez a Tua palavra hoje tenha soado como uma flecha, confrontando uma fé que se tornou morna, uma rotina espiritual sem vida. E se for esse o caso, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo não traga um sentimento de culpa que paralisa, mas um arrependimento que gera vida e transformação. Reacende agora, ó Deus, a chama da paixão por Jesus no coração do meu irmão, da minha irmã. Quebra toda religiosidade, toda hipocrisia, toda dicotomia entre o crer e o fazer. Remove o coração de pedra e dá um coração de carne, um coração que pulse de amor por Ti, um coração que tenha prazer na Tua palavra, que encontre alegria na obediência, que transborde de gratidão. Eu declaro, em nome de Jesus, que todo cansaço espiritual, toda frieza, toda apatia cai por terra agora. Que uma nova unção, um renovo, uma força do alto inunde a vida desta pessoa. Que ela comece a falar o idioma do céu aqui na terra, o idioma da gratidão, da honra e do louvor a Ti. Pai, que a partir de hoje a vida desta pessoa seja um testemunho vivo e poderoso de que Tu és o Senhor. Que as suas atitudes falem mais alto que as suas palavras e que todos ao seu redor possam ver Cristo nela. Eu abençoo com a Tua paz, que excede todo entendimento. Eu abençoo com a Tua força para vencer os desafios. Eu abençoo com o Teu amor, para que ela possa amar como Tu amas. Receba esta bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.